Estamos aqui para mais um vídeo, né? Sobre o corpo de Cristo, né? João capítulo 19, versículo 49 em diante diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não estava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha no deserto, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então aqui também já a informação de que não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quem são os filhos de Deus que andam dispersos? Tal como nós, os gentios, também os judeus, é claro, mas estava falando muito mais dos que iriam ser alcançados, como uma vez Jesus disse que tinha ovelhas que ainda não eram daquele aprisco, mas que convinha a ele, né, reuni-las, trazê-las para o aprisco. Então, aqui está se falando desse momento, no momento em que, sem ele saber diretamente do que estava falando, ele estava pensando numa coisa. O Caifás, o sacerdote Caifás, estava com a mente em um sentido, mas pelo próprio Espírito Santo, sem ele mesmo saber, ele estava profetizando a morte de Jesus por muitos, né, que havia de acontecer. Mas ele não estava aqui pregando, digamos assim, não, esse homem tem que morrer por nós para que a gente seja reconciliado com Cristo. Ele não estava com essa intenção, porque para ele Jesus era um malfeitor. E ele, na mente dele, na mente do Caifás, ele não precisava de reconciliação. Essa era o grande engano dele, né? Então ele profetizou através do Espírito, mesmo na mente física dele com outra intenção. Mas o Espírito sabia o que estava falando através da boca dele. Olha que interessante, né, irmãos? Porque o Caifás, com certeza, não falou essas palavras voltando-se a um entendimento, como se diz assim, eles sendo, meditando na sua vida e vendo, poxa, eu vou ser reconciliado com Deus agora com a morte do Cristo, do Messias ungido, e vai me reconciliar com Deus. Ele não estava com essa mentalidade, né? Mas o Espírito Santo usou ele como sumo sacerdote, que era autoridade na época, para falar e para deixar essas palavras registradas, né? Que era uma realidade espiritual e que se tornou uma realidade mesmo ali no seu tempo, porque Jesus morreu de fato, né? E ressuscitou. Então, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, diz aqui, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, né? Então, é mais um texto que vai nos apontando para o corpo de Cristo, né? A grande obra da morte de Jesus na cruz, que envolve toda essa situação de trazer ao corpo de Cristo a reconciliação com Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: Ele, Cristo, né, é a cabeça do corpo, da igreja. Então, aqui esse texto é muito mais contundente, né, em dizer que o corpo é a própria igreja. Então ele começa repetindo: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Versículo 22. Agora,
porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Está vendo, irmãos? Esse foi um preço a pagar que foi estabelecido no mundo espiritual, foi estabelecido por Deus. Eu vejo Deus sentado, ele, o Espírito Santo, Jesus, numa mesa, os anjos ao redor e discutindo que teria que pôr em prática o plano da salvação através da morte de Jesus, porque se a humanidade continuasse caminhando da maneira que vinha, não haveria salvação, porque Deus não pode passar a mão, digamos assim, na cabeça de quem está errado. Ele precisava então passar uma borracha, né? Perdoar. Então ele, pela morte do seu filho, ele estaria pagando um preço para ele mesmo. O preço, repito, como no outro vídeo, não foi pago para o diabo. O preço foi pago para Deus. Era uma reconciliação com Deus. Então o próprio Deus desembolsou, digamos assim, o valor para que ele mesmo ficasse satisfeito. É como se fosse assim, irmãos. Eu empresto um dinheiro a um amigo. E esse amigo simplesmente depois não quer saber, não me paga, não me procura para nada, não tem a condição de me pagar, ele não tem essa condição. Então, para que ele não fique me devendo, porque eu gosto muito dele, eu simplesmente perdoo a dívida dele. E falo para ele, olha, vamos fazer o seguinte, considera como dado aquele dinheiro. Você não me deve mais nada. E aí a gente volta à nossa amizade como estava, sem essa barreira. Sem essa barreira da dívida. Então morre a dívida aqui e a gente começa uma nova vida. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez. Não havia como nós pagarmos o preço da nossa dívida com Deus. Era altíssima. Então Deus ele mesmo propôs a anulação da dívida. E para anular a dívida, o pecado é pago com derramamento de sangue. Então teve derramamento do sangue do Cordeiro, que era um sangue puro. Cordeiro, o Filho de Deus. Só assim. Mas aí é preciso que o outro lado aceite essa reconciliação e entre no corpo, para que através do corpo tenha a vida eterna, tenha direito à entrada no reino dos céus. Então, Colossenses é muito claro e vai dizer, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, através da morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, irmãos, agora nós não temos mais que aceitar a acusação do nosso inimigo. Nós estamos numa condição de irrepreensíveis, apesar de ainda termos os nossos erros, mas são erros no caminho do acerto. Nós não estamos mais desligados, nós não estamos mais num rumo de irreconciliação. Nós já estamos reconciliados com Deus. Então Deus agora olha para nós e vê que somos pó. E aí, essa é a misericórdia exercida sobre nós. Porque estamos buscando estar no corpo. Essa é a diferença. Então, estando no corpo de Cristo, nós somos feitos santos por Ele, inculpáveis através dele e irrepreensíveis nele. Então, tudo converge em Cristo. E aí, o versículo 24 diz, agora me regozijo, agora eu me alegro, nos meus sofrimentos por vós. O apóstolo Paulo está dizendo que os sofrimentos não são o bastante para eu ficar triste mediante a grande salvação, a grande bênção da salvação. Porque tristeza maior, sofrimento maior, era não ter Cristo, porque seria um sofrimento eterno. Então qualquer sofrimento aqui é passageiro, diz o apóstolo Paulo, está com essa mente. Qualquer sofrimento que venha a passar, ele não tem comparação de peso de glória
comparado com o peso da glória. Ele não se pode comparar. Pô, estou nesse sofrimento e tal, não sei o quê. Não, tem que falar, pô, estou nesse sofrimento, mas estou com a passagem comprada. Eu estou indo para a Nova Jerusalém. Estou caminhando para ser a Nova Jerusalém, para ser glorificado, para estar mesmo eternamente com Cristo, eternamente, né, com Deus. Então, ele diz, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu passo esses sofrimentos a favor da igreja, para que a igreja tenha conhecimento por causa das grandes revelações que ele obteve, né, pela sua vida com Deus. Ele se achava então que ele deveria continuar passando por aquilo ali, e aquilo ali não era suficiente para tirá-lo da presença de Deus, porque ele vinha com as suas revelações e com os seus ensinamentos para o corpo, que é a igreja, né? Alinhando, mantendo, incentivando, né? Cada vez mais impulsionando a todos a continuarem ligados nesse corpo. Porque triste é quando um membro ele se desliga desse corpo, né? Aí, infelizmente, ele vai para outro rumo, vai para outro caminho, para a perdição no lago de fogo. E aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai nos dizer, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Aqui o contexto é dizer que você precisa viver uma vida digna diante de Deus, tratar desse corpo aqui, porque ele é o invólucro, ele é o templo, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, então precisamos tratar desse corpo, não está nos juntando com meretriz, como diz, né? Não sabeis que vocês se tornam um só com a meretriz? Mas também, por outro lado, torna um só em espírito com Deus, com Jesus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, na nova aliança, houve essa mudança gigante, que na antiga aliança precisava-se diretamente de um templo físico. Aquele era a casa de Deus. Mas na nova aliança, Jesus já transportou a sua presença para o corpo feito por ele, e não como feito por mãos humanas, né? Um prédio físico. Isso quer dizer que não tem a necessidade de estar num prédio físico? Necessidade não há, porque aqueles que estão em perseguição não estão num prédio físico, correto? Aqueles que estão acamados não estão num prédio físico. Aqueles que estão impossibilitados de estar na igreja, como um prédio, né, preparado para estar reunido os seus membros para oração, para louvor, esses estão impossibilitados. E eles deixam de ser igreja por isso? Não, porque eles têm a comunhão, eles estão juntos, estão em comunhão com Cristo, né, porque estão impossibilitados. É diferente. Agora, você, eu, que estamos em total condição de estarmos reunidos, né, com nossos irmãos, com outros membros do corpo, para adorar, para louvar a Deus num local onde tem ali toda uma liturgia, todo um processo para adoração ao Senhor, o que te impede? Então, nós devemos estar juntos para prestar culto ao Senhor, né? Prestar adoração ao Senhor. Mas, num momento em que, infelizmente, vai chegar ainda, que é a grande perseguição, em que não haverá mais condição de nos reunirmos, então, aí, sim, vai ser uma situação onde que não teremos como nos reunir no local físico, mas ainda continuaremos sendo corpo de Cristo, porque agora, na nova aliança, nós somos o templo do Senhor, né?
Mas, repito, isso não é motivo para que não estejamos juntos, né, num local separado para adoração, num local separado para estar louvando ao Senhor junto com nossos irmãos, né, fazendo ali a comunhão. Amém? Ficou bem entendido aí? Né? Não estou aqui fazendo apologia a não estar presente numa igreja, né, como um templo físico, mas quero ressaltar que nós somos o templo do Senhor, né? Se você não tem a condição, está impossibilitado por alguma razão, não se sinta excluído desse corpo, né? Porque você não está indo àquele local. Mas se você não está nesse grupo, tem a condição, está com saúde, vá, esteja junto, caminhando, né? Esteja junto num templo, vá lá para que, né, possa fazer a obra do Senhor da maneira que o Senhor separou para você. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Paz a todos.